Vamos lá, vamos chamar o senhor professor Jailson, que eu já estou ansioso aqui, né? Porque esse cara aqui é muito bom. Vamos lá. Olá, Ed. Boa O- noite. Olá, Jailson. Boa noite, tudo bom com você? Tudo bem, meu querido? Você me deixa aqui mais ansioso do que eu acredito que você está me apresentando desse jeito. Só aumenta a minha responsabilidade. Ai, nossa, Jailson, é um prazer imenso estar aqui com você nessa live. É um sonho que eu estou realizando depois de tanto tempo de estudo, de tudo aquilo que a gente viveu no visagismo. E aí eu estou com um projeto aí de lives, né, para trazer essa ciência para as pessoas da minha área, da micropigmentação, do design de sobrancelhas. E é uma coisa que eu acredito muito, é aquilo que a gente já vem estudando. Vocês sabem que eu sou apaixonado por sobrancelhas e por visagismo, né? Sim, claro que sim, perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez com você, com seu público. Para mim é sempre um prazer, você sabe disso, né? Ah, nós que E agradecemos. E quando você sugeriu o tema de proporção áurea, é engraçado que me remeteu realmente às aulas lá na universidade, você, aquela turma imensa, quando eu Nossa, era falei da 60 proporção alunos, né? áurea, exatamente, Meu era uma turma Deus. bem grande. E aí me remeteu àquele momento, deu saudades também, deu saudades. É, Mas que bom que hoje que a gente pode estar aqui juntos para explorar um pouco deste assunto, né? Para vamos trazer aí. explorar sim. Mas antes disso, eu sei que o público gosta de saber do currículo do cara, né? Porque o cara era incrível. Eu estava aqui abrindo meu computador, preparando o que vai ser falado hoje. Aí está aqui, né? O professor Jailson Mello, com mais de 20 anos de experiência, sendo 10 na área de educação, né? E ele é o fundador do Instituto Evolu Morfobisage, né? Agora mudou. Especialista em visagismo e terapia capilar pela Laureate, né, a Universidade de Morumbi, pós-graduado em docência de ensino superior, psicologia clínica cognitiva, né, comportamental. Esses estudos possibilitou esse cara assessorar 1.000 alunos no meio acadêmico, né, assessorando eles na consultoria visagista, cara. Imagina, fazer consultoria, assessorar 1.000 alunos não é fácil, hein? Eu estava nesse meio. Também orienta trabalhos acadêmicos, né? Ele trabalha com maquiagem, é maquiador, é coautor do projeto de pesquisa da USP, né? E FEPESP, coordenador do Congresso Internacional de Visagismo, promovido pela Beauty Fair, a segunda maior feira de beleza do mundo, onde eu tive a honra de participar, eu acho que de quase todos, acho que eu só não fui em um, mas eu tive a honra de participar de todos os congressos que vocês fizeram de visagismo, foi incrível. Eu acho que precisa de ser mais propagado o visagismo para a nossa área. E aí ele tem as formações curriculares aqui de morfopsicologia, com o Dr. Julian Gabarret, que eu assisti a palestra dele também lá no congresso, especialista em expressões faciais, que eu gosto bastante, amo também. E ele teve aqui com o Dr. Freitas Macalhães. A gente esteve, né, no congresso com ele, o cara incrível de leitura de expressões faciais. Psicologia da imagem, com a Cara Martins, coloração pessoal, Philip Hallowell, visagismo, imagem e identidade, e Claude Judiar, do visagismo Total Look, né? Que esse cara é incrível também. Eu assisti a palestra dele no congresso. O cara é muito louco, né? Então está aqui aberta a live, depois de falar desse currículo maravilhoso do professor Jailson. É uma honra tê-lo aqui. E vamos lá, né, Jailson? O povo está aqui ansioso. Teve bastante gente que me chamou hoje aqui no particular, perguntando o que, que é isso aí, o que, que é proporção áurea, né? O que é essa ciência que o povo tanto fala, mas tecnicamente falando assim, não sei se eu posso dizer assim, a gente pode explicar melhor para esse povo que está aí online com a gente, que vai compartilhar com pelo menos umas 3, 4 pessoas aí, para essa live chegar aí para bastante gente. Perfeito, Ed. Bom, muito obrigado, hein? Que descrição aí esta do meu currículo. A gente permanece sempre estudando, né, Ed? Eu acho que isso É. é super importante em qualquer meio, em qualquer área, enfim.
Bom, mas vamos lá, vamos ao tema, né? A proporção áurea. O que é a proporção áurea, né? Este tema é um tema, Ed, que ele é explorado, por tantos segmentos de estudos, né? Pelos matemáticos, por botânicos, por cirurgiões plásticos, enfim. Mas a parte que nos importa é a parte da estética, né? Essa tal proporção áurea, o que é isso? Né? Essa relação matemática que fala de medidas de beleza. Olha só que interessante, né? Então, a gente, quando começa a pensar em proporção áurea, né, a gente parte lá do início dos registros do ano de 1200 até 1500, 300 anos depois, os gregos estudando essa relação matemática que fala de medidas de beleza. Então, olha que interessante, né? A proporção áurea, partindo aqui para o ramo da estética, é um equilíbrio matemático o qual o nosso cérebro busca para ver beleza nas coisas da vida, numa árvore. A proporção áurea ela está na galáxia, está no nosso DNA e também ela está presente no nosso rosto, né? Então, quando a gente pensa em proporção áurea, a gente pensa realmente nesta relação matemática, que os gregos, eles tentavam nas suas esculturas, nas suas pinturas, pensar que a matemática, que a beleza poderia ser medida matematicamente, que existia um número matemático que traria beleza, né? Então, quando a gente pensa em proporção áurea, por exemplo, a gente pensa que o nosso cérebro está sempre buscando esse tal equilíbrio. Eu acho que vale aqui, Ed, abrir um parênteses, né? Porque é matemática, mas ela é muito contestável até hoje. Sim. Tá? Então, vários profissionais de estéticas, eles gostam dessa abordagem da proporção áurea, porque realmente a grande maioria dos rostos, e como eu bem disse anteriormente, cirurgiões plásticos utilizam-se destas medidas de proporção para trazer beleza, para trazer equilíbrio, para fazer, de repente, uma plástica no nariz, né? Para fazer o preenchimento dos lábios. Os maquiadores, não sei se consciente, né? Mas eles também utilizam-se desta questão da proporção áurea quando, por exemplo, eu utilizo uma sombra mais escura para aproximar um olho que, teoricamente, ele tem uma aparência de mais afastado. Quando a gente sombreia o nariz para trazer uma certa finitude para esse nariz, ou até mesmo na parte que te toca, né, do designer de sobrancelha, quando a gente pensa na relação do tamanho da sobrancelha, da espessura ou da grossura da sobrancelha em relação ao rosto dessa pessoa. Então, a proporção áurea, ela abrange aí, vários caminhos, né, por parte da estética, em particular hoje, aqui a gente falando de rosto. Certo. Tá. E como que a gente vai aplicar essa proporção áurea no design de sobrancelha, professor? Tá, então olha só, no designer de sobrancelha, Ed, eu penso o seguinte, tá? Primeiro a gente tem que pensar que a harmonia estética, o equilíbrio estético do designer de uma sobrancelha, do formato de uma barba, por exemplo, de um corte de cabelo, todas estas questões imagéticas que são estéticas, elas devem partir da observação do rosto da própria pessoa, o qual será analisado, aplicado esta técnica. Então, por exemplo, no designer de sobrancelha, eu não vou discorrer aqui, Ed, sobre os números áureos, tá? Claro, claro. Teria que ficar falando de uma forma muito técnica. Exatamente, e também acho que não é interessante, tá? Não. Mas, por exemplo, o rosto, ele compartilha relações matemáticas que são muito parecidas, que são muito próximas, tá? Então, por exemplo, se eu pego o tamanho da orelha, da altura da orelha até a base da orelha, esta altura de orelha, ela tem relação com a altura do nariz de uma pessoa, ela tem relação com a medida da boca, ela também pode ter relação com a espessura ou com a largura, o comprimento da sobrancelha. Certo. Tá? Só que, de repente, poxa, Jailson, mas e se a orelha da minha cliente não bate com a boca, não bate com o nariz? Então, a gente parte para os números.
pelas frações da proporção áurea. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que o número 5, ele é um número áureo, ele é um número de ouro. Então, na medida de sobrancelha, por exemplo, se eu tenho do início da minha sobrancelha até o ponto de arqueamento, se eu tenho uma medida de 3 para 2, que seria a cauda, vamos supor que essa sobrancelha tem 5 centímetros, tá? Certo. Então, teoricamente, do início até o ápice da sobrancelha, eu deveria ter uma medida de 3, que é um número áureo, para do ápice à cauda, uma medida de 2, que também é um número áureo. Certo. Tá? Eu falei de um número 5 porque é um número inteiro que dá pra gente entender legal. Mas, por exemplo, Jailson, isso é a minha sobrancelha que mede 4,5 de comprimento. Exatamente, você pega esse 4,5, divide por 5, multiplica por 3, que 3 será o início da sobrancelha, e o restante será o tamanho da cauda. Então, tá vendo só? Isso é uma medida muito básica, tá? Isso é uma medida muito básica e, é claro, você como estudioso da cefalometria, a gente sabe que existe as protuberâncias, existem os músculos faciais que, às vezes, permite ou não trabalhar essas medidas no rosto. Eu tenho reparado muito, porque quando você divide o rosto no meio, a gente vê uma diferença de lados, né? E provavelmente dá uma diferença de números também, né? Exatamente. Como que funciona essa questão? Porque hoje, o que eu vejo, desde quando eu aprendi lá a fazer design de sobrancelhas atrás, isso não me... Sabe aquela coisa de querer buscar mais? Não me satisfez, né? E aí, depois que eu entrei na universidade, minha mente abriu em relação a isso. Quando a gente... Beleza, que você falou aqui, né? Quando a sobrancelha tem 5, a gente divide, vai 3 para cá e 2 para lá. E se eu transferir esse lado para o lado que é menor, o que pode acontecer? Então, olha só. Vai ficar maior, claro, né? Vai ficar maior e você também vai ter a assimetria. Né? Nós somos assimétricos, né? A maioria das pessoas são assimétricas dos lados do rosto. Isso também tem uma explicação. Ed, vou falar de uma outra questão, tá? Para depois chegar nessa resposta do tamanho da sobrancelha, tá? Então veja que interessante. Por que nós somos um lado do rosto é diferente do outro? Isso é necessário. Isso é naturalmente necessário. Porque o nosso cérebro, Ed, abre aspas bem grandão, tá? Ele é meio que preguiçoso. Ele tá sempre buscando um tal equilíbrio, tá? Entendi. Então essa tal assimetria que a gente tem dos dois lados do rosto faz com que o nosso cérebro vá buscando esse tal equilíbrio. E essa é uma busca eterna. Sim. Essa deve ser uma busca eterna, né? Porque ele nunca vai encontrar esse tal equilíbrio. O equilíbrio seria a definição própria de beleza. E aí o nosso cérebro pararia de buscar esse tal equilíbrio. Veja que interessante. Porque se encontrou o equilíbrio... Jailson, o que você está querendo dizer em relação a isso? Estou querendo dizer o seguinte, você olha para mim, para o meu rosto, e aí você vê o tamanho de orelha, né? De repente você fala assim, nossa, a orelha dele é grande. Por quê? Porque o seu cérebro já fez esse cálculo. Ele comparou o tamanho da minha orelha com o tamanho do meu nariz, com o tamanho da minha boca, fez um rearranjo aí e viu que tem alguma coisa ali que não está equilibrado. E isso a pessoa ou tá sobrando orelha ou tá faltando boca. Observando isso, né? Meu, olha só que experiência interessante e maluca, Ed. Na escola, por exemplo, as crianças são muito verdadeiras, né? E quando uma criança coloca um apelido na outra de olho grande, de nariz largo, de orelhudo, é porque realmente o cérebro está buscando essas aferições, não encontra, a criança vai lá e solta mesmo, né? A gente cresce, a tendência é que a gente fique um pouquinho polido, tá? Em relação a isso. Mas é essa busca do equilíbrio. Então, voltando aí para a sua pergunta, né, Jailson, então como que eu faço essa aferição? De repente eu vou trazer de um lado para o outro. A gente tem outras medidas, que também são interessantes e que podem ser feitas sempre tomando como relação o próprio rosto da pessoa. Então, na verdade, vamos partir do princípio. O que são as sobrancelhas, né? As sobrancelhas, na verdade, ela tem uma finalidade fisiológica, que é a proteção contra o suor. Por isso que a nossa sobrancelha tem mais ou menos este formato de acento circunflexo, ou mais ou menos de parecer um guarda-chuva, porque ela é como se fosse realmente um guarda-chuva para proteger os nossos olhos de escorrer o suor, tá?
Então, Sim. a gente já verifica essa necessidade fisiológica, além, é claro, da necessidade de comunicação. Nós desenvolvemos, enquanto homens mais primitivos, essa necessidade de comunicar através da fala. A natureza é sábia, então o que ela fez? Se você pega um crânio de um homem de Neandertal, você vê que ele é muito curtinho, né? Sim. E as sobrancelhas, tem estudos, tá, antropológicos que falam sobre isso, Ed. As sobrancelhas, elas denotavam um sinal de dominância. Quanto mais espessa era a sobrancelha de um Neandertal e quanto mais protuberante era esta área da glabela, isso significava que aquele homem ele tinha uma dominância ali no grupo. Então veio essa necessidade de comunicação. O que aconteceu? Com o passar dos milhares de anos, a nossa testa se alargou, né? Essa pele ficou lisa, e aí nós ganhamos movimento nas sobrancelhas. Por quê? Essa parte da comunicação, me expresso com a sobrancelha. Estou assustado, estou alegre, estou triste, a sobrancelha cai, enfim. A gente tem esses movimentos que facilitam a nossa expressão, né, de comunicação. E aí, voltando lá à sua pergunta, para responder a sua pergunta, então, o que eu faço, né, para atender essa tal necessidade de equilibrar ambos os lados? Então, como eu bem disse, se a sobrancelha, ela serve como se fosse um guarda-chuva, veja bem, eu já vi vários tutoriais aí no YouTube falando que, você pega, vou pegar uma caneta aqui só para demonstrar. Você pega as laterais da asa do nariz e sobe uma linha reta e é onde a sua sobrancelha deve começar. Isso é verdade? Fisiologicamente, isso não é verdade. Por quê? O início da sobrancelha, ela deve ser do término aqui da asa do nariz, dessa marquinha aqui onde termina a curvatura, e a partir daqui você sobe uma linha reta, porque aí dar-se-á o início da sobrancelha. Ora, se ela serve como um guarda-chuva para os nossos olhos, ela tem que estar um pouquinho para dentro dos nossos olhos, né? Para evitar que o suor escorra aqui, era necessidade de sobrevivência. Não vai cair direto no olho, vai escorrer pelo nariz aqui e tá tudo bem, tá? Então a gente parte deste princípio. E aí você faz essa medição de ambos os lados, tá? Depois, poxa, então se é um guarda-chuva que tem um início, também vai ter um término. Aonde será o término dessa sobrancelha? Aí sim, você pega este eixo mediano, que eu chamo, que é o eixo que divide o corpo em dois lados, né, direito e esquerdo, tá? Sim. Arco do cupido, centro do arco do cupido direciona centro do arco do cupido ao término da comissura dos olhos. Faz uma linha inclinada e aí você vai ter ali o término da sobrancelha. Então você tem o comprimento dessa sobrancelha, né? E aí vem uma pergunta, por mais, Ed, assimétrico que seja este rosto, esta sobrancelha, ela não vai ficar tão diferente. Então, se você tem 2 milímetros, 3 milímetros de diferença, até 5 milímetros de diferença, e estes ainda são números áureos, apesar que 5 milímetros para 5 já seria uma proporção muito grande, mas se você tem uma diferença ali de 2 milímetros, isso o seu cérebro ainda vai entender como harmonioso, como estético. Tá? Muito bom. Então, veja bem, as medidas para a nossa sobrancelha, que é o assunto em específico aqui, elas partem sim do nosso rosto. Elas partem direto do nosso rosto. Eu não posso olhar para a sua sobrancelha e falar, nossa, a sua sobrancelha é grossa, sem ter as especificações matemáticas do seu rosto, em comparação com a minha, de repente, olha, minha sobrancelha é fina, olha como a sua é grossa. Não. Para o seu rosto, de repente, a sua sobrancelha é super harmônica e a minha, sendo mais estreita, mais fina, para o meu rosto pode ser que seja harmônica e está tudo certo. Tá? Então a gente percebe nessa fala, Ed, que existe sim uma relação matemática de harmonização estética. Tem uma outra questão, Ed, quando você falou das diferenças do rosto. Se o nosso rosto ele é passível de término da orelha esquerda ao término da orelha direita, ele pode ser fracionado em 5 segmentos, 5 medidas. Por exemplo, aqui no nariz eu tenho uma, aqui eu teria outra e outra. E aí eu tenho lá, de repente, 5 medidas, né? Então esse número áureo, ele está realmente no nosso rosto, ele está na nossa vida, ele está nas árvores. Ouvir você falar sobre isso, né? Porque eu acho que o nosso mercado, não tanto do design de sobrancelha, porque você foi um dos nossos palestrantes, né? A gente fez uma parceria incrível no Simpósio de Design de Sobrancelhas do Brasil,
E você Sim. comentou um pouco sobre isso, quem esteve lá pegou a picanha do negócio. E o que a gente vê no nosso mercado, Jair, que eu tento falar um pouco sobre isso, de visagismo e etc., é a questão do natural que não ainda é belo para eles, entendeu? E aí a gente tem um boom hoje que deu, né, da micropigmentação, e a gente vê imagens sendo deturpadas, né, por causa do formato das sobrancelhas. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás, está no meu YouTube, falando de uma sobrancelha de uma moça que ela estava além do permitido, né? Ela estava com uma cauda do mesmo tamanho do corpo da sobrancelha, né? Tá. E assim, quando ela fez, ela me relatou, ela falou que ela sentiu legal. Mas só que com o passar dos anos, passar dos meses, dos anos, ela começou a ver uma coisa totalmente diferente. Ela começou a se sentir mal com aquelas sobrancelhas, né? O que você me fala disso? Assim, dá um adendo ao que você já está falando, né? Dessa questão de isso acaba virando até um M, né, no rosto da pessoa. De início ela gosta, mas lá na frente ela começa a ficar com a mente meio deturpada em relação a isso, né? Nossa, essa fala me dá abertura para trazer tantos assuntos, mas vamos lá, né? Olha só, Ed. Lembra quando eu disse há minutos atrás, em relação aos homens de Neandertal, que tinha, quanto mais espessa eram as sobrancelhas, e aquilo era um sinal de dominância no grupo. Isso Sim. são estudos de antropologia, tá? Como você também sabe, você gosta dessa parte científica, nós carregamos memórias celulares dos nossos ancestrais. Então, quando lá no estudo da fisiognomonia, o Fábio Peloso está aí, né? Um abraço, Tá. Fábio, um abraço a todos os alunos, gente, que eu já tive a oportunidade de estar juntos. Então, olha só. Quando a gente pensa nessa questão dessa memória celular, a gente ainda tem as sobrancelhas, até a fisiognomonia fala isso, a sobrancelha ela fala da nossa energia, do nosso despendimento de energia para as coisas Sim. que a gente vai realizar na vida. Isso está na nossa memória celular, Ed. Então, em algum momento, a sociedade, a humanidade, o indivíduo, ele busca o aprimoramento ou a adequação imagética de algo que naquele momento, por uma circunstância social, pode ser necessário. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, olha, a maioria das mulheres estão fazendo a sobrancelha, estão deixando a sobrancelha mais espessa. Isso não é somente um modismo. Existe, Ed, um movimento sociocultural, imagético por trás disso. Então, olha só, as mulheres, há um bom tempo, elas estão em busca de se validar no mercado de trabalho, estão buscando seus direitos, queimando o sutiã, né? Todas essas coisas. É a busca da sua tal liberdade. Então, veja bem, o pintar a sobrancelha, o deixar a sobrancelha mais espessa, tem relação com esta comunicação. Só que isso é algo que está lá no inconsciente, essa informação. Né? A gente pensa que é só por um modismo, pelas adequações estéticas, porque a moda está ditando. Não, Ed. Tudo o que a moda predispõe, lança no mercado, tudo tem uma percepção de comportamento humano, tem uma relação muito ligada, muito direta com o comportamento humano, tá? Então vamos voltar para esta moça aí. Nossa, eu dou uma volta, né, para responder essa pergunta, mas tá porque sendo eu acho pertinente, que é super porque necessário. é legal você colocar os pontos mesmo, né, para a gente chegar no assunto, né? Exatamente, exatamente. Então, olha só, quando, não estou falando desta sua cliente em específico, dessa pessoa, tá? Mas, por exemplo, quando, às vezes, o que acontece, a gente busca cair nesse tal modismo, fazer uma sobrancelha espessa, alongar as sobrancelhas e tal, às vezes pode ser por uma necessidade do nosso comportamento, é um arquétipo individual meu, né? Pode ser uma necessidade, mas pode ser também pelo coletivo.
para ser aceito na sociedade, para estar bonito, para estar adequado esteticamente. E quando ela fez essa sobrancelha, talvez ela não tenha percebido, talvez ela não tenha o parâmetro de questão de medida, de proporção áurea, etc. e tal. E para ela ficou legal, ela viu a cor que estava espessa, de repente a cor uniforme deixou a sobrancelha mais ou menos com um ponto de arqueamento onde ela se agradou, porque talvez ela não tinha esse ponto de arqueamento e está tudo certo. E depois, talvez, ela passou a não se reconhecer. A gente sabe que a sobrancelha ela vai desbotando, ela vai perdendo aquela cor categórica, parece ser como se fosse a energia fosse indo embora, né? Seria mais ou menos isso, Ed, tá? Talvez ela não se encontrou mais naquela imagem. Por isso que eu digo que o procedimento estético, quando ele é fixo, embora a gente sabe que depois de um tempo ele acaba saindo, ele é bastante... ele tem que ser muito bem elaborado por quem vai fazer, né? Eu vou trazer um exemplo que é totalmente diferente, mas que faz muito sentido. Uma pessoa que vai passar por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, quando ela passa no psicólogo, né? Porque vai mudar a imagem dela, né? Vai mudar radicalmente. Eu acho que deveria passar pelo psicólogo para fazer o nariz, para fazer o preenchimento botulítico, para fazer o preenchimento, né, hialurônico, exatamente. Né? Eu acho que deveria, claro, não vai passar por um psicólogo para resolver essas questões, mas deveria ser muito bem conversado, Ed. A gente não pode se esquecer em nenhum momento que o nosso rosto, ele é a sede da nossa identidade. Tem uma dinâmica que eu adoro fazer em todas as minhas falas, né? Se você pensar em alguém agora, nesse momento, você que está nos assistindo, pensa em alguém, vem a imagem do rosto desta pessoa primeiro. Depois vem do comportamento dela. Eu adorei ter pensado nessa pessoa, que eu vou ver amanhã. Eu não gostei de ter pensado nessa pessoa. Depois vem as questões emocionais, mas primeiro vem a imagem do rosto. E olha que interessante, as imagens, elas criam emoções. Essas emoções, elas podem ser positivas e também elas podem ser negativas. Exatamente. É muito legal isso, porque hoje a gente está com o quê? Só quando a gente não está em casa, a gente está sem máscara, né? Mas a gente está com a máscara praticamente o tempo todo por causa da pandemia. E aí as pessoas, né, tampando essa imagem aqui, elas estão se olhando mais só essa região. Aí, claro, elas vão buscar alguém para delinear essa sobrancelha. E aí eu fico imaginando, né, quando a sobrancelha ela não está dentro da simetria da proporção áurea no rosto, e ela vai colocar a máscara e vai ficar olhando aqui para essa região, e ela vai ficar mais focada naquelas sobrancelhas, né? E aí eu acho que essa coisa que você colocou de passar por um psicólogo primeiro é muito importante, né? Porque, independente de ser sobrancelha ou aquilo que você falou, porque eu acho que a sobrancelha, eu tenho certeza, pelo que a experiência que eu venho vivendo, o emocional das pessoas estão muito abalado, independente do que está acontecendo. E quando a gente coloca a imagem errada no cliente, não tenta buscar o natural, que eu sempre falo que o natural é belo, as pessoas ainda colocam 2 mais 2 é 4 na sobrancelha, né? Essa é a minha fala, eu vou morrer com ela, esse é o que eu penso, né? Não estou assim, né, menosprezando as pessoas, mas assim, eu acho que o que você está colocando é muito pertinente e as pessoas têm que abrir a mente em relação a isso e buscar um pouco mais dessa ciência e não ficar só na técnica, né, professor Gelson? Porque a técnica, a gente sabe que o profissional ele vai fazer vai desenvolver uma boa técnica, mas eu acho que a teoria foi esquecida um pouco na nossa área. Não sei se você reparou sobre isso. Né? Porque... Então, Ed, olha só. Pode concluir, desculpe, pode concluir. Não, era isso mesmo. O que eu penso, Ed, em relação a isso? Olha só, a gente tem aí, nós estamos vivendo, né, várias vertentes, vários conceitos. Alguns conceitos estão sendo criados em relação ao visagismo, né? Certo. Então, o que eu penso? Eu penso que o visagismo é uma arte, de adequação da imagem pessoal que parte do rosto.
tá? Parte da imagem do que esse rosto expressa, né? Então, olha só, a gente está falando de arte. A arte, Ed, ela é passível de ser explorada de uma forma a qual vai suscitar emoções diferentes ao olho do interlocutor que está observando aquela arte. Ou seja, o que pode ser bonito para mim, o que pode funcionar como belo para mim, como harmônico para mim, pode não funcionar para você. Sim. Porque é uma arte. Essa arte vai suscitar emoções. Ok? Agora, nesta nossa arte, nós nos valemos de alguns princípios científicos. Por exemplo, quando a gente fala de proporção áurea, quando a gente fala de medidas de beleza, né? Então, olha só, eu acho que nós somos profissionais de beleza. Nós lidamos com arte. A gente tem que, por mais que a gente se valida de algumas informações da ciência, essa é uma visão muito particular minha, tá? A gente tem que tomar cuidado para não confundir, entendeu? Porque a própria ciência que valida algo hoje, ela se desmente daqui a um tempo. Por exemplo, um exemplo besta. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que estudar, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar de artista. Sim. De artista que se vale de algumas informações da ciência. A gente não pode querer transformar a arte em ciência, porque a arte nunca vai ser ciência. A arte depende do olhar de interpretação. Eu não consigo, Ed, pegar, por exemplo, falar e afirmar cientificamente que a sobrancelha ideal ela deve ter uma medida de 3:2. Eu não posso falar isso. Não. Porque isso pode funcionar para uma pessoa, mas não vai funcionar para outra pessoa. Mas o nosso mercado ele não é assim. As pessoas ensinam essa metodologia. Tem que ser assim, tem que ser assim. Né? Existe até umas bibliografias que eu li falando sobre isso, que tem que ser dessa forma. E por que tem que ser dessa forma, né? Mais Não uma vez entendo. eu digo, então, porque quem que taxou, quem que pesquisou, quem que elaborou. Eu vou te trazer um exemplo, né? Você lendo lá meu currículo, você falou da pesquisa que eu participei na USP. Sim. Participei de uma pesquisa porque um dos assuntos da pesquisa, e esse foi o assunto primário na nossa pesquisa, nós gostaríamos de saber o impacto da maquiagem na mulher brasileira. O que leva a mulher brasileira a utilizar os recursos da maquiagem? É porque ela tem uma autoestima elevada? É porque ela tem uma baixa autoestima, né? Então, olha só, dentro desta pesquisa, gente, estou falando de USP, né? Vários profissionais ali, eu como visagista, profissional maquiador, profissional biólogo, antropólogo, psicólogo participando, profissionais de moda, né? Foi muito legal. Então, olha só, nós nos valemos desta pesquisa de alguns documentos, testes psicológicos que foi aplicado por psicólogos para a gente entender essa questão de expressão da emoção. Então, olha só, a pessoa era maquiada, ela não se via enquanto estava sendo maquiada, tirava-se, descobria o espelho. No momento que ela se olhava no espelho, tinha uma câmera filmando qual a primeira expressão. Aquela reação, aquela expressão emocional que dura milésimos de segundo. Então, espanto, alegria, medo, tristeza. É claro que ela não sabia disso, né? Não. Depois ela tinha que preencher um questionário falando sobre o que ela sentiu daquela maquiagem e por aí vai. Então, ali nós tínhamos métodos científicos para validar a expressão emocional dessa pessoa. E que vai ser quantificado, né? Quantas pessoas gostaram da maquiagem tal, tinha 4 tipos de maquiagem ali básico. Então a gente tinha um caminho, né? A ser percorrido. Então, quando você me fala assim que existe, que tem pessoas que afirmam, estas afirmações, elas, de verdade, assim, me assustam um pouco.
Porque eu parto do princípio, mais uma vez eu digo, o nosso trabalho é arte. Sim. Nós nos validamos de algumas questões da ciência, talvez até para validar a nossa arte. Mas é artístico, é artístico. A arte tem aquela questão da expressão do artista, tem o olhar de quem está sendo esculpido por este artista, tem uma série de elementos que vai dizer se está bonito, se não está bonito, para o cliente, que é o que mais importa. Agora, eu pego um gancho da sua fala, que sim, é legal que a gente se valide de algumas questões, porque já estão validadas. Que a gente tome para a gente algumas questões, porque já estão validadas. Por exemplo, quando eu falo que uma sobrancelha, a parte inicial 3, cauda 2, de medidas, né, de proporção, eu estou falando de proporção áurea, que está sendo que isso é estudado desde 1200. Né? Então, se você, profissional de beleza, se valida desta informação para colocar esta arte no seu trabalho, aí sim, aí tá legal, tá tudo certo, né? Sim. Mas sempre respeitando as outras questões que estão ali no rosto da cliente, né? Eu não posso, eu acho que taxar toda a sobrancelha deve ter 5 centímetros, 4,5, sei lá, 4, enfim, tá? É o que eu penso dessa forma. Eu estava lendo aqui uns comentários, aí uma moça falou, eu não lembro, já foi bastante aqui, ela falou disso, que muitos cursos hoje ensinam os alunos a fazer aquela sobrancelha padrão, né? E até, a gente fica mexendo nas redes sociais, a gente até vê essas sobrancelhas padrões, que às vezes até está instalada no próprio profissional que está dando aquela aula, né? E a gente acaba vendo a maioria das modelos ou clientes, ou que seja, com a mesma sobrancelha, entendeu? E isso pode afetar psicologicamente, sim, o cliente, né? Porque é uma coisa padrão, é aquilo que você nem falou no início da live, né? Eu acho que as pessoas estão, eu acho que indo atrás de moda, né? Não sei se é isso que eu posso dizer. Eu penso que sim, Ed. Sabe o que eu acredito em relação a essa sua fala? Nós, profissionais de beleza, eu acho que ainda vai demorar um certo tempo, tá? Nós, profissionais de beleza, nós somos ensinados a sermos reprodutores de imagem. Ou seja, pega esse molde de sobrancelha e coloca em todos os rostos, porque aí vai ficar legal. Tá? Nós não somos ensinados, Ed, a sermos criadores, a pensar. Nós somos ensinados a reproduzir. Eu vou trazer um exemplo paralelo, tá? A sobrancelha. Você vai, por exemplo, numa empresa cosmética, numa indústria cosmética, a tendência é vender, por exemplo, coloração capilar. Então, o profissional, o técnico lá, ele vai te ensinar a aplicar a cor de uma maneira que o cabelo pigmente, de uma forma que não vá desbotar muito rápido. Ele vai te ensinar ali umas técnicas de mecha. Ou seja, ele te explicou a reproduzir. Vai lá e aplica. Mas ele não te ensinou, de repente, que, olha, o vermelho, se você utilizar na sua cliente uma gama de vermelho, o vermelho, ele vai suscitar emoções diferentes de um tom dourado, por exemplo. Por quê? É difícil. Quem quer pensar sobre isso? Qual profissional que quer se predispor a ser um criador? Eu quero lá reproduzir, porque na minha cadeira, quanto mais clientes tiver, é melhor. Tem toda essa questão, Ed. É muito complicado a gente falar o que é certo, o que é errado. Vai ter público para todos os gostos, eu digo isso. Tá? Eu acho que vai ter público para o profissional que é criativo, vai ter público para o profissional que é reprodutor de imagem, e tá tudo certo. Agora a pergunta, a gente deve fazer uma reflexão para a gente, se olhando no espelho. Que tipo de profissional você quer ser? Eu acho que é esta pergunta que não pode calar. Putz, falou tudo, cara. Se você quiser ser reprodutor de imagem, ok, tá tudo certo também. Nossa. Agora, se você quiser ser um criador, um pensador de imagem, porque isto
é uma lei que funciona e não é de agora. Os artistas renascentistas, quando eles iam fazer os seus quadros, é por isso que os artistas ficaram tão em evidência. Quem vai, por exemplo, quem viaja para Roma, quem viaja, quem vê o Museu do Louvre, quem vê o Museu do Vaticano, vê aquelas obras de arte. Então, olha só, tudo aquilo era pensado. Imagina, Ed, o povo ia para a igreja, era obrigado a ir para a igreja. A missa era rezada em latim. As pessoas não entendiam o latim, eram analfabetos. O que eles entendiam dos dogmas que a igreja estava querendo pregar? Eles não entendiam nada. Mas quando eles olhavam para aqueles quadros harmônicos e bonitos, eles entendiam que aquele era um lugar de paz. Que aquele era um lugar que trazia harmonia, que trazia benefícios para aquela pessoa. E ela se sentia bem ali. Então, foi com este recurso, através das artes, que a igreja conseguiu disseminar de uma maneira fantástica os seus dogmas, de impor o seu poder, a sua autoridade. Foi através da arte. Eu estou falando de arte. E eu estou falando hoje, nessa live, de profissionais artistas. Designers de sobrancelha, cabeleireiros, maquiadores, que se tiver um entendimento deste processo criativo que os homens lá atrás já tinham, que os profissionais lá atrás já tinham a pintar os seus quadros, porque não é diferente. Por isso que o visagismo, ele parte de uma leitura da linguagem do desenho para trazer equilíbrio, para trazer proporção, para trazer beleza para esse tal rosto, de acordo com o senso de identidade do cliente. Isso é fantástico. Então, Sim. olha só, o visagismo, o profissional de visagismo, Ed, ele trabalha a beleza, seja no designer, na maquiagem, no corte de cabelo, como eu falei, para trazer beleza e equilíbrio estético para o seu cliente, mas de acordo com o senso de identidade do cliente. Quem é este cliente e o que ele quer expressar. E para elaborar, para planejar um trabalho deste jeito, depende sim de sermos seres criativos. Porque se você cair no processo de reprodução, me desculpe, não vai dar certo. Precisa ser criativo. Cara, eu tô tão emocionado você falando tudo isso aqui que eu tô suando de alegria, porque assim, eu queria tanto que essa live acontecesse, porque você é um cara que eu me inspiro desde quando eu te conheci na universidade. A gente acabou virando amigos, né? A gente já comeu pizza, já dormimos na sua casa e etc. Mas, cara, a gente trocou tanta ideia, né? Na verdade, a minha barba foi projetada por vocês, né? E assim, as minhas atitudes mudaram em relação a isso, né? Claro, isso mexe com o nosso inconsciente. Aí, isso é emocionante, porque que nem a gente na live com o Peloso, né? E ontem, ouvindo a live do Rafael Benega, ele falando sobre que o olho dele era descendente, era caído, né? E que com as atitudes, com o modo de pensar dele foi mudando, os estudos de psicanálise, etc. Inclusive, o Rafael Benega vai estar com a gente na semana que vem, na quinta-feira, às 20h30, aqui nesse canal. Ele vai falar de morfopsicologia nas sobrancelhas. Então, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E aí, cara, é sensacional ouvir você falar sobre isso, porque eu acho que o profissional da nossa área, Jair, precisa de ouvir isso. Nós viramos uns produtores de imagens, né, de técnicas, viramos produtores de técnicas também. Porque o que eu mais vejo hoje se você não aprender essa técnica, você não está inserido na nossa área, né? Você não é o bambambam do negócio. Agora chega o mero Ed Carlos Venâncio falando de visagismo. Ah, não, eu não vou fazer esse formato de sobrancelha nessa cliente. Ela não quer assim. Tudo bem, a gente vai respeitar o que a cliente não quer. Mas é o profissional que impõe também, né? É o conhecimento. Porque quando eu adotei, você conhece um pouco do meu trabalho, você sabe que eu monto o projeto antes de executar o trabalho. Para que a cliente se veja no espelho e ela sinta a emoção. E é muito louco isso, porque quando a sobrancelha já está pronta, no projeto, a cliente fala assim, é desse jeitinho que eu quero.
E você faz o trabalho e ela não vai ficar questionando você depois, porque ela gostou já do molde que você fez antes de executar a técnica. E assim, é muito louco isso aqui que você falou, porque você falou tudo, cara. Eu arrepiei na hora que você falou, quando os caras viraram reprodutores de imagem. Todo mundo virou reprodutor de imagem. Pois é, Ed, pois é. Mas, enfim, eu penso o seguinte também, né? Que tá aí você fazendo a sua parte, tentando Sim. levar esse seu recado da maneira que você acredita, da maneira que funcionou para você. Eu acho fantástico quando você fala de fazer um projeto antes, para cliente se ver, se enxergar. Mas E para foi você também, de vocês repente, que nos ensinaram, né, a montar projeto, né, dossiê. E eu, na verdade, eu não vou fazer toda aquela ciência do dossiê para fazer as sobrancelhas. Eu resumi, né? Cara, é incrível quando você monta o dossiê no rosto da cliente e conversa com ela sobre a personalidade dela. É incrível porque a cliente fala, meu, você o que aconteceu? Você nem me conhece, já sabe de mim? E aí a gente consegue encaixar a imagem correta nela, a imagem das sobrancelhas que ela tanto sonhou e almejou, entendeu? exatamente isso. O Ed, olha só, vou aproveitar o gancho aí da sua fala, né, só para certificar algo, né? Quando você falou que a cliente fala, poxa, você nem sabe de mim e está falando de mim, na verdade, olha que interessante, né? Todos nós, independente de você ter entrado numa academia para estudar, para se aprofundar ou não, todos nós somos Sim. leitores de rosto, né? É. Eu vou fazer, claro que não vai dar para o pessoal responder agora, mas vou fazer um teste aqui comigo. Então, olha só, ó. Sem ver o meu rosto, né? Sem ver a parte de baixo do meu rosto. Então, ó, se olharem para mim, vão ver que os meus olhos, ele tem uma linha que do início da comissura interna à comissura externa, faz uma linha que cai para baixo, né? E aí eu sempre faço esse teste e pergunto assim, qual a sensação que você tem ao me olhar? Que você está com um olhar triste, você está com um olhar melancólico, o pessoal fala, né? Então, veja que interessante, as pessoas já fazem essa leitura. Elas só não sabem como funciona. Então, quando você está lendo uma sobrancelha que está caída, e se você percebe a sua cliente com uma tendência a uma certa depressão, é claro que dentro do que o rosto dela te permite, você, enquanto profissional criador de imagem, você vai fazer de tudo para arquear essa sobrancelha, para trazer uma linha de alegria e tirar essa linha de tristeza. Exatamente. Que ela já tem ali, que está natural dela. Então, olha só, não é uma mágica, é uma leitura que todos nós fazemos. Sim. O quanto é importante. Transferindo isso para um corte de cabelo também. A cliente que tem uma tendência ou já está num processo depressivo, aquele cabelo comprido funciona como uma linha reta que direciona para o chão, assim como o meu olhar tem essa pálpebra caída que direciona lá para baixo. Tudo que leva para baixo é deprimente. Então, um profissional de beleza que conhece esta informação do direcionamento da linha, ele já vai passar a trabalhar outras questões na sua cliente. A gente não pode esquecer que este rosto, ele é um convite a uma interação social, é um convite a uma exposição de emoções, seja nos movimentos do olho, seja num lábio lateralizado, é um convite à emissão de expressões emocionais. E primeiro, quando este convite é elaborado, é quando a pessoa se olha no espelho. É como eu me vejo. Então, se eu me vejo com a sobrancelha caída, com o olhinho caído, de repente eu vou ter uma tendência, porque isso estará lá no meu inconsciente. Agora, se eu já elaborei essa informação racionalmente, muda a tendência de comportamento, que foi isso que você falou. Nossa, eu mudei a barba, eu mudei o meu comportamento, eu mudei a minha maneira de agir, porque você trouxe isso para o seu racional. Isso passa a ser funcional na sua imagem. Então é assim que a gente tem que pensar. Estes são os benefícios de sermos criadores de imagem e não reprodutores. Eu penso, Ed, que nós temos uma responsabilidade muito grande com a imagem, com o símbolo imagético que a gente coloca ali no nosso cliente. Porque, pensa bem, se imagens
qualquer imagem gera emoções. Se você vê um dia ensolarado, você tem uma emoção. Se você vê um dia nebuloso, chuvoso, você tem uma outra emoção. Se você sai e vê um acidente, de repente, uma pessoa sendo... você vai ter uma emoção. Se você vê uma pessoa chegando com presente, emoção. Ou seja, imagens nos causam emoção. Sim. Qualquer imagem nos causa emoção. Exatamente. Então, profissionais de beleza, pense na imagem que você está colocando no rosto da sua cliente. Exatamente. Seja num designer de sobrancelhas, seja numa maquiagem, seja numa composição de look, de distribuição de cor, seja num corte de cabelo. O convite que eu faço é permita-se ser um criador de imagem e não um reprodutor apenas. Exatamente. Eu quero... a gente vai encerrar essa live, que falta 4 minutos para encerrar, senão a gente perde a live. Mas eu quero convidar as pessoas que estão assistindo aqui para fazer um curso com o Jailson Mello sobre coloração pessoal, sobre consultoria. Esse cara, ele presta uma consultoria incrível de visagismo, que você pode ter essa consultoria com ele e com o Rafael Benega. São incríveis. Depois vocês seguem ele nas redes sociais. Depois a gente pode fazer uma outra live falando de coloração, que eu sei que você é um cara apaixonado por cor, né? Sim, sou. Eu ia citar aqui, mas só que ia sair um pouco fora da nossa aula. Mas uma outra aula a gente vai falar sobre isso, porque eu acho incrível a gente aprender as cores que nos geram emoções também, né? Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa live. Gratificante, muito obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente nesta noite, de ter nos dado um tempinho para bater um papo com a gente aqui, para todo o Brasil, aí, que tinha bastante gente de muito lugar. O Fábio Peloso aqui mandando um beijo para a gente, a professora Ishida também, Adriane Ishida está aqui também, olha que bacana. Raquel, bastante gente aqui que trabalha na área do visagismo assistindo a nossa live. Eu agradeço muito. Eu vou pedir para vocês aqui que estão assistindo ainda a gente fazer um print e compartilhar no nosso Stories para a gente fazer o engajamento acontecer entre nós, tá bom? Faz um coração aí, professor, e agradece o povo. Aí eu vou deixar agora você falar. Nossa, Ed, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar daquilo que eu mais amo. Eu agradeço a todos que também se permitiram estar nesse momento com a gente. Eu vi tantas pessoas queridas aí entrando, só que às vezes eu não consigo prestar atenção no que está subindo e na minha fala, né? Isso nem dá, né? Isso é um defeitinho dos homens, né? A mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, os homens já não, infelizmente. Mas assim, eu agradeço imensamente a presença de todas as pessoas. E fica um convite para conhecer realmente este visagismo, porque eu digo, Ed, que o visagismo ele não é só para a nossa profissão. O visagismo ele é para a vida. O visagismo ele é para a vida. E quando a gente conhece este conceito de uma forma profunda e não de uma forma rasa, quando a gente entende os mecanismos que facilitam a nossa vida profissional em trabalhar essa tal beleza com proporção, com harmonia, com estética e com equilíbrio, e sempre de acordo com o senso de identidade do cliente, que isso é o mais importante. Sim. Eu acho que isso é trazer luz, é trazer vida para a vida das pessoas. Então é esse o convite que eu gostaria de fazer a todos que estão aqui nos assistindo, que ainda não conhecem, os que já conhecem, continuem na sua busca incessante por essa ferramenta, que é uma ferramenta magnífica, que muda e que transforma vidas. Eu sei muito bem disso, eu apliquei na minha vida e você também fez isso. Cara, com certeza. Incrível, então, o visagismo. Eu só tenho a agradecer. O visagismo ele muda desde que a gente deixa o visagismo entrar em nós, né? Exatamente. Porque assim, a minha vida mudou, cara. Desde quando eu comecei lá atrás, eu fiz um vídeo essa semana contando da minha história e eu falo um pouco disso. E é muito louco, né? O visagismo dá até água na boca de falar. Caiu a linha aí. Então, um beijo para vocês aí, o professor Jailson. Aí. Oi, travou, tinha travado aqui para mim.
Isso. É, que nem eu falei, o visagismo dá água na boca de falar dele, né? Então, o visagismo começa na gente primeiro e não no cliente. Exatamente isso. A Um gente tem que se beijo, permitir, né? senão a gente perde Outro a live. grande, Ed. Um abraço, querido. Tudo de bom para você. Tchau, pessoal. Valeu, Muito tchau. obrigado pela presença de todos. Tã. Tchau.